Nossa, que emoção, gente. Estou bem emocionada. Boa noite, né, a todas, todos e todes. Peço a Goexu, minhas padilhas, meu Mojubá ancestralidade, meus orixás e entidades, Mestra Luziara, Suzemana Coreia, meu Montubá, Colofé, Mucuyu, para todos que são do Axé. É uma alegria imensa estar aqui, uma honra. Agradeço a todos os meus colegas Bagacíria, a professora Wanda, pelo convite. Eu aprendo muito nesses espaços, me desafio, né, e me proponho dentro de uma relação dialógica com toda essa diversidade de interlocução possibilitada pelos encontros de extensão do HCIR, né, que tem agrupado pessoas de diversos lugares sociais e também de diversas regiões do Brasil. Nem de longe eu tenho a sofisticação analítica dos colegas que me antecederam, professora Wanda, professor Gerson, professor Tomás. Ontem eu fiquei, assim, muito feliz com a fala do professor Tomás, e eu já estava muito tomada, né, com as falas anteriores, e esse pessoal só veio dificultando para mim, que fiquei por último, mas aceito, né, esse desafio de estar aqui compartilhando um pouco das minhas experiências, das minhas pesquisas e das minhas reflexões acerca da cultura de terreiro, da cultura afrodiaspórica, né. Eu iniciei a minha trajetória acadêmica há uma década, né, mas meu foco no estudo das religiões afro-brasileiras se deu somente com o meu ingresso no mestrado, em 2017, aqui na UEM. Foi quando eu comecei efetivamente a me dedicar aos estudos acadêmicos da história e cultura afro-brasileira. Eu me interesso pelo tema há muito tempo, né, sou uma mulher de axé, maracatuzeira, sou filha do Ilê Axé Oxundeim, né, de Recife, Pernambuco, saúdo, né, sempre que possível, essa casa, e o Ilê Axé Oiá, onde iniciei a minha jornada no Culto aos Orixás aqui em Maringá, né. Então, já tinha esse interesse pelo tema, pela cultura há muito tempo, mas o meu contato com a literatura científica se deu um pouco mais tardiamente, né, alguns anos depois que eu já vinha tendo essas vivências de terreiro, é que eu comecei a fazer esses estudos no meu mestrado em 2017. Eu fui orientando a professora Wanda, né, coordenadora desse evento, enfim, coordenadora do HCIR, desculpa, e nesse momento, né, no meu mestrado, é que eu me debrucei sobre o estudo de representações de Exu, né, divindade urbana, em uma obra literária contemporânea, intitulada Deus de Dois Mundos. Agora eu continuo sob orientação da professora Wanda no meu doutorado, eu acabei de ingressar no programa, e é muito recentemente que eu passei a sistematizar uma narrativa sobre o terreiro do qual eu falo aqui hoje para vocês, né, o Ilê Axé Oxundeim. Eu mudo, então, meu objeto de pesquisa, ainda que muito pautado em teóricos que me auxiliaram na investigação realizada no mestrado, sobretudo da história cultural e da biblioteca decolonial, e passo a pesquisar sobre a religiosidade da nação do Maracatu em Canto do Pina, do qual eu participo, né, da qual eu participo desde 2013, e que tem a sua sede no Ilê Axé Oxundeim. E aí eu já respondo o João ali, né, que tinha comentado comigo no chat. Eu não sou de Pernambuco, mas tenho um carinho imenso por esse estado e fico nesse trânsito cultural desde 2013 por conta do maracatu e posteriormente ao meu vínculo religioso com o Ilê Axé Oxundeim. Viva o Pina, viva mesmo, Anderson. A minha análise, né, vai no sentido de perceber como as práticas do Ilê Axé Oxundeim e da Nação Encanto do Pina estão imbricadas, né, tentando para a historicidade dessas práticas e os discursos que me indicam que de uma década para cá, em especial, muita coisa mudou, colocando o maracatu cada vez mais como expressão afro-religiosa e menos de folguedo, folclore, ou apenas uma mera reprodução da coroação dos reis e rainhas do Congo, de onde o maracatu teria surgido, segundo a maioria das narrativas científicas, né? Eu não busco atribuir juízo de valor às diferentes estratégias adotadas, né, nesses diferentes tempos históricos, mas eu me interesso em perceber como essa resistência se dá de outro modo em nosso tempo histórico, e eu penso que está muito ligado à cultura política do nosso tempo, né, as militâncias antirracistas e decoloniais, e toda essa disputa promovida, sobretudo nas mídias, que tem modificado muito esse quadro em que as narrativas de ancestralidade africana
e afrodiaspóricas passam a ocupar um lugar outro, né? E eu percebo que o Maracatu Nação, de um modo geral, vem reivindicando de modo muito articulado e organizado a sua herança afro-religiosa, né, e essa particularidade afrodiaspórica, né, e não somente africanizada, no que tange as narrativas e símbolos adotados, o que eu acredito, né, que dialoga de algum modo com o que o Tomás trouxe ontem para nós, mas talvez ao revés, né. Então, estou chamando a atenção que me parece que por algumas décadas a estrutura simbólica mais marcante nos maracatus era da corte africana, né, da rainha e do rei do maracatu. E o discurso de muitas nações, né, era de que o maracatu nada tinha a ver com o terreiro ou com o culto aos orixás. E me parece que essas estratégias têm sido modificadas com as narrativas mais recentes, né, cuja presença dos orixás, da religiosidade nagô e juremeira, de modo particular no Encanto do Pina, é muito visível. Por exemplo, os temas dos últimos carnavais do Encanto do Pina traziam muitos elementos, né, muitas loas, que são as músicas, né, grosso modo, que homenageiam as mães do Pina, né, as Yalorixás do Ilê Axé Oxundein, que são as matriarcas desse maracatu. O carro abre alas do maracatu traz essas 5 mães, né, essas 5 irmãs de santo que são as nossas mães. E nos figurinos de todos os batuqueiros e batuqueiras, a gente carrega a imagem delas, né, nas camisetas, nos figurinos. Além das próprias letras, né, que são cada vez mais pautadas nas narrativas dos orixás e nas narrativas de resistência religiosa da própria comunidade, né, do próprio terreiro. Então, por exemplo, a gente tem uma loa mais recente do Encanto do Pina, que diz assim: Mãe Helena, vó Quixaba, é o axé desse lê, bate o bombo, batuqueiro, roda a baiana que eu quero ver, dama do passo, segura o compasso, quebra a baqueta, balança o AB, toca a caixa, responde o gongue, Encanto do Pina é nação pra valer. Então, trazendo, né, a história das mães, que são as referências, né, as lideranças espirituais e religiosas daquele maracatu. E é muito diferente se a gente comparar as loas de 10 anos atrás, né, em que a sua maioria se constituía a partir das narrativas que se relacionavam à coroação do rei e da rainha do Congo, né? Nago, 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 nossa rainha já se coroou. Nago, Nago, a nossa rainha já se coroou. Então, a gente percebe, né, eu percebo uma grande modificação nas letras das loas, né, nas alegorias, nas presenças, né, a gente tem uma ala hoje no Encanto do Pina, que é só da Jurema Sagrada e das Pombogiras, e tudo isso, ao meu ver, tem se tornado cada vez mais evidente, né, menos escamoteado, e eu compreendo que isso pode ser uma estratégia, né, que se relaciona às disputas que têm ocorrido nos nossos tempos, né. E essas discussões dão muito pano para manga no meu trabalho, né, pensar a historicidade dessas práticas, as agências dos maracatuzeiros e maracatuzeiras que constituem essa nação. E para quem não conhece nada do maracatu, pode parecer um pouquinho difícil entender essa relação, mas vou fazer esse esforço didático de demonstrar como eu estou pensando essas realidades intercruzadas e como eu parto, né, desse meu estudo e interesse pelo maracatu para falar um pouco sobre o Ilê Axé Oxundein, em especial nessa fala de hoje, né? Mari, você pode colocar o vídeo, por gentileza? É um trailer bem pequenininho do documentário Mães do Pina, que traz a história dessas lideranças espirituais do Ilê Axé Oxundein e da Nação Encanto do Pina. Orixalá, pelo amor, Eu não vejo o bode só como comunidade, eu vejo o bode através dessas senhoras. Chegaram aqui tão novas e conseguiram erguer uma comunidade por liderança mesmo, por respeito adquirido. Nasci dia 12 de fevereiro de 1935. Acho que nenhum de vocês estava na terra ainda. A figura que a gente mais respeita é o antigo, a avó.
avó, a figura mais, a matriarca, tá sempre olhando ela, só que ela que tá com o olho só, né? Os dois olhos, ela tá ligada em tudo. Eu sou filha do Oxóssi, conheço. Fui professora na escola Assis Chateaubriand, hoje os meninos passam comigo e fazem, eu sou homem, hoje cada senhora, viu? Nasci aqui no Pina mesmo, em casa, assim, no final da rua, em casa. E quem fez o parto da minha mãe foi minha avó. Até nisso, eu sou de casa mesmo. Sofri muito. Não tenho negócio de contar a minha vida. Sofri muito. Hoje em dia eu tô outra. Hoje em dia do que eu sofri, tô rica. As mulheres da minha nação são guerreiras, batuqueiras, baianas e alorixás. Conhecem a fundo o segredo do mundo, com o brilho da Oxum e a coragem de olhar. A dama do paz carrega a calunga, mãe e Iemanjá vem nos abençoar. Esse filme é muito bonito, eu indico para todos que tenham interesse, né, pelo tema. Se eu não me engano, ele está disponível na Amazon, né, completo. Se não, vocês falam comigo que a gente dá um jeitinho. Recentemente, inclusive, me engajei num projeto com o Léo Falcão, quem dirigiu esse filme, e o nosso objetivo é produzir uma sequência, né, agora contando a história das Iabás, que seria, na verdade, a segunda geração, né, desse Lê, e o trabalho não pode parar, né. Mari, pode colocar os slides, por gentileza? O título que eu dei para a fala de hoje, né, no Ilê Axé Oxum Deim, peça licença para entrar, práticas afro-religiosas em um terreiro Nagô. Essa primeira frase é um trecho de uma loa do maracatu, também entoada em alguns momentos dentro do Ilê, e que fala do respeito à ancestralidade e à religiosidade intrínseca às práticas do maracatu, e os conceitos adotados que apontam para o meu objetivo, né, de hoje, que é conversar sobre algumas dimensões, né, desse terreiro, a partir de conversar sobre aspectos da cultura de terreiro, a partir de um Ilê Axé de Pernambuco, Ilê Axé Oxum Deim, que se localiza na comunidade do Bode, em Recife, Pernambuco. Eu sou filha desse Ilê, como eu já mencionei, integro essa cultura, estando sempre em trânsito cultural, geográfico e epistemológico. Concebo o meu lugar como de encruzilhada, tanto no que tange à religião, quanto a minha atuação acadêmica, considerando meu lugar social e epistêmico, e a minha topografia de interesses. Aqui ficou um pouquinho em cima, né? E esse conceito de topografia de interesses do Michel Dissertot, sempre estou falando dele, né, Wanda? Tô meio viciada, mas é que eu gosto muito, né? E aí, pensando muito também esse interlugar, esse entrelugar, né, essa encruzilhada, eu acho que essa é uma experiência muito comum às pessoas negras da nossa geração, que se percebem muito apartadas de uma cultura afrodiaspórica e buscam, né, esse encontro com a sua ancestralidade, com esse berço cultural, e muitas vezes não encontram nos seus espaços de sociabilidade, né, nos seus laços familiares. E eu acredito que os terreiros têm sido esse espaço onde muitas, né, de nós têm buscado esse encontro, né? Então, foi no terreiro onde eu busquei muito desse encontro que eu ainda busco, né? E acredito que esse lugar, ele é bem interessante, ele é bem potente, né? Eu venho de uma família evangélica, e na minha família evangélica eu sou a única, né, mulher de terreiro. E no meu terreiro eu sou uma das poucas que não é do território, uma das poucas que não é da cidade, vivendo nesse trânsito. Mas é bastante interessante. Mari, você pode passar os slides, por gentileza? Essa foto está um pouquinho escura, mas eu achei ela muito bonita,
é um registro do desfile de agremiações de 2016. Como vocês podem ver, o maracatu está na rua, né, na Avenida Dantas Barreto. Esse é um momento muito importante para a nação, em que a comunidade religiosa se desloca da periferia, né, da comunidade do Bode para o centro, que é onde acontece, né, o carnaval, a maior concentração, né, de polos carnavalescos. Como vocês podem ver, está todo mundo descalço, né, essa é uma questão muito importante, tanto no terreiro como no maracatu, a gente sempre está descalço. Muito raramente a gente vê as Yalorixás mais velhas, né, de 80, 90 anos calçadas, mas todos nós, inclusive a mestra, sempre estamos descalços. Isso porque o chão representa a cultura dos antepassados, né, e estando descalço, o filho, a filha, né, o maracatuzeira, a maracatuzeira, ao tocar o solo com seus pés, mostra humildade, né, reverência, para entrar em contato com esses ancestrais. Outra questão elencada, né, nesse Leaxé é o respeito à pureza do solo no qual se realizam os trabalhos espirituais. Permanecer calçado, então, denotaria uma falta de respeito, né. E o terceiro ponto que eu destaco sobre isso é o fato de que todos os participantes dessa corrente, seja dentro ou fora do terreiro, recebem fortes energias espirituais, e essas energias precisam ser descarregadas, né, diretamente no solo, e o calçado seria, então, um impeditivo, não sei se um impeditivo, mas material, né, que faria essa distância. Aí vocês conseguem perceber os instrumentos, né, do maracatu, nessa primeira ala, eu estou apontando como se vocês estivessem vendo. Nessa primeira ala, logo após a mestra Joana, a gente tem os abês, né, que é esse instrumento feito com cabaças, redondo, né, feito com cabaças, em volta de uma rede de miçangas. Esse instrumento também é utilizado dentro do terreiro do Ileaxé Oxundeim e em muitos terreiros de Pernambuco, em especial Nagô e Xambá. No Jeje eu acho que ainda é um pouquinho diferente, mas como o próprio Tomás, como todo mundo, na verdade, né, que falou aqui hoje, é bastante difícil pensar esses limites de nação, né, porque existem um trânsito muito grande, né, e uma troca muito grande, então é difícil demarcar, mas no Nagô é muito forte, né, no Ileaxé Oxundeim, as cabaças, elas trazem uma força muito grande do útero ancestral, do útero primordial, e estão relacionadas a Nanã, né. A cabaça também é muito utilizada no culto a Yansan, gente, minha orelha tá queimando, a Yansan, e também a Exu, né, as cabaças são elementos ritualísticos nesses cultos, mas, em especial, ela tem esse axé, né, essa força de Nanã, e no maracatu é levada, né, essa referência a Nanã. Não dá para ver muito bem, mas atrás dessa primeira linha de abês, né, que são as meninas da comunidade, as meninas da mestra Joana, que é um amor que ela tem muito especial por essa ala, a gente tem diversos outros instrumentos, um deles é o gongue, que seria correspondente ao gã dentro do terreiro, né, é um ferro que faz a marcação do tempo. Até tenho aqui esse aqui. É um instrumento que está relacionado ao Ogum, dentro, né, do terreiro e fora também. E aí a gente tem o timbal, que é o tambor de mão, que ele traz, na rua, né, no maracatu, ele traz muito dos toques litúrgicos de dentro do terreiro, e a gente tem as alfaias também, que tem essa correspondência com os ilus, né, que são os tambores que a gente utiliza no Nagô, que se difere bastante de outras nações, né. Eu tenho ilu aqui também, tenho tudo, gente. Ó, esse é o ilu. Ele tem couro embaixo e em cima, tem essa estrutura de ferro e o couro animal. E aí, então, no maracatu, a gente tem as alfaias, né? Que é o que traz o som mais grave, né, do maracatu.
E aí tem uma discussão, né, grande se essa alfaia traria uma representação maior de Ansan ou de Xangô, né, porque o maracatu é um culto de Egum, então estaria relacionado muito a Yansan, mas ao mesmo tempo Xangô é o rei do carnaval, e o culto desses dois orixás é muito forte, né, em Pernambuco, Recife. Mas, enfim, só para mostrar um pouquinho para vocês de como estão relacionados esses instrumentos e de como muitos toques que são de terreiro, que são de dentro do ilê, são trazidos para fora do ilê no maracatu. São modificados, obviamente, né, por toda uma questão estética, mas eles trazem muito da rítmica do nagô, né. E aí eu citei esse conceito, né, do Rufino, terreirização, do Luiz Antônio Simas, desculpa, a Wanda até riu ontem quando o Augusto comentou aqui no chat, né, que a gente está lendo muito o Luiz Antônio Simas e o Rufino, mas realmente eles dão conta, assim, de apresentar algumas reflexões importantes, né, que dialogam muito com o nosso trabalho. E eu acredito que o Maracatu Encanto do Pina, ele faz muito isso, né, essa prática de terreirização dos espaços públicos. Pode passar, por gentileza, o Mari. Aqui eu trouxe duas fotos, né, que são vistas do Ilê. A foto da esquerda é a vista da esquerda e a foto da direita é a vista da direita. Não sei se vocês conseguem ver muito bem, mas é o mangue. Depois enfim, depois da metade da foto, né, dá para ver o mangue, e é em cima do mangue que o Ilê Xelxundem está, né, em cima das águas. Até nisso, nós somos das águas, e é ali que vem muito do sustento também de muitos dos filhos e das filhas do Ilê, né, com a catada de sururu e de caranguejo, para lembrar o Chico Sainz. O Ilê foi fundado na década de 1980 pela Yalorixá Dona Maria da Quixaba, juntamente com seu esposo, Adalberto de Lima Cavalcante, também conhecido como Vodeá. Isso ocorreu logo após ela pagar os seus 7 anos de obrigação, como comumente é falado, né, no terreiro, e ser escolhida pelos orixás para se tornar uma sacerdotisa. O bairro que sediava o Ilê Axé era o Imbura, né, e depois o terreiro ainda foi para a Lagoa Encantada. Então, ali onde ele está hoje, na comunidade do Bode, é a terceira localização, né, a terceira sede do Ilê Axé Oxundeim, que hoje está lá na Oswaldo Machado, número 60. O Ilê foi erguido no mangue, né, como eu já citei, foi levantado na palafita e precisou passar por diversas reformas. Uma delas, que marca de modo significativo a história do terreiro, ocorreu previamente à feitoria de Mãe Joana. Ela que tinha seus santos assentados desde os 9 anos de idade, aos 30 passou pelo rito de passagem, foi confirmada a mãe pequena da casa. E é interessante destacar que no Nagô, entende-se que iniciação é um longo processo que pode englobar sucessivas e progressivas cerimônias ou constituir-se de um único ato de lavar a cabeça, que garantirá o vínculo daquela pessoa com o seu orixá e com seus iniciadores por toda a vida. Vou falar um pouquinho disso depois, mas essa é uma das coisas que eu acho que são muito diferenciadas no Nagô. Ô Mari, você pode passar, por gentileza? Aqui eu trouxe uma foto, né, das patentes da casa, não é uma foto de uma cerimônia religiosa, mas é a foto que eu achei que tinha todo mundo. Aqui mais à esquerda, a gente tem o pai Deá, né, de Abaluaê, babaquerê da casa. Ao seu lado, a gente tem aí a Quequerê Mãe Joana Cavalcante, e sua filha Jadiana Dark Cavalcante, que a gente chama de herdeira Nagô. E essa questão, por mais que não seja o marcador dessa conversa, tem uma grande relevância dentro do Nagô, né? Então, para quem se interessar em pensar um pouco essa questão, eu indico a dissertação, vou até colocar aqui no chat, dissertação não, a tese, do Olavo Filho.
né, intitulado Família Nagô, Composições entre o Sangue e o Santo no Candomblé do Recife. Os laços de parentesco sanguíneo são bem visíveis e reforçados pelos laços religiosos nos candomblés de Pernambuco, de um modo geral. Por mais que haja a máxima que a mãe não seja mãe duas vezes, nem o pai duas vezes, o que observo, e é fundamentado na tese citada, é que ter enredo é ser um pouco aquilo com que se relaciona, participar da natureza do outro, ter correndo nas veias tanto o sangue quanto as relações e as histórias que compõem a pessoa no candomblé. Do lado foi um pequeno parênteses que eu acho essa questão importante, mas eu realmente não tenho um estudo aprofundado nisso para falar mais, né, por isso a indicação da tese. Ao lado da Jade, a gente tem o Voquixaba, e a Lorixá da casa, e ao lado dela, a gente tem o Babaquerê, pai Marcelo de Oxalá. Pode passar, por gentileza, Mari? Nos estudos sobre as religiões afro-brasileiras, sob o rótulo de O Xangô de Recife, encontramos descrições sobre as comunidades de terreiro, que, a exemplo de seus cognatos no Brasil, seriam cultos de origem africana, com rituais de iniciação, transe mediúnico, sacrifício de animais, e que se organizariam em terreiros, liderados por pais e mães de santo, formando extensas redes de casa de santo, por meio de famílias genealógicas vinculadas às nações de origem, Nagô, Xambá e Jeje. O Xangô possuiria uma característica própria em suas casas, a divisão espacial interna entre o local ritual destinado aos objetos e assentamentos dos orixás, né, no caso Peji, um quarto destinado aos eguns ou ancestrais, né, o balé, e além dessa divisão, encontra-se ainda o espaço destinado ao culto da Jurema, né, que muitas vezes é chamado de mesa da Jurema ou quarto da Jurema, no nosso caso, do Ilê-Axé Oxum-Deim. Cada espaço é cuidadosamente separado dos demais e seus ciclos de rituais devem ser alternados. É preciso esperar todo o tempo ritual das obrigações, oferendas de comidas e animais, preparo destes e o tempo de repouso das oferendas nos assentamentos até serem despachados no mato ou nos rios, para que o outro território ritual seja acessado. Eu escolhi usar o termo Nagô, ou Candomblé Nagô, em vez de Xangô pernambucano, por ser o nome pelo qual as pessoas do Nagô que eu conheço o denominam. Xangô, para eles, seria um nome de branco, que pessoas não pertencentes ao Candomblé utilizavam para se referir a ele, sendo rejeitado ou ignorado pelas pessoas da minha comunidade religiosa. E é importante notar que o termo nação raramente aparece no vocabulário das pessoas para se referirem à sua tradição. O termo aparece em outros dois contextos. Na definição de maracatu, a qual se pertence, essa é a minha nação, Encanto do Pino, Estrela Brilhante, enfim. E para falar de outras modalidades de candomblé, você é nação. Quando se diz você é nação, normalmente está dizendo você é queto, você não é nagô, você é jeje. Atualmente em Recife, as principais nações do candomblé são a nação Nagô, a nação Xambá e, em maior número de terreiros, a nação Jeje. Podemos pensar a relação entre essas nações como diferentes camadas de sedimentação histórica, entre constantes trocas e diferentes participações rituais, seja pelo relacionamento religioso entre seus membros ou pela interação entre casamentos e laços consanguíneos de seus participantes. As casas nagôs possuem uma maior duração histórica, em termos de antigas casas em funcionamento. A nação Xambá, embora chegada posterior às casas nagô, é igualmente antiga, em termos de longevidade de casas em funcionamento. Suas primeiras casas, oriundas do início do século passado, não existem mais. Essas duas nações conformaram o que se convencionou denominar como Xangô do Recife, né, em termos das suas características rituais, estilos de dança e roupas, conjunto de instrumentos percussivos, né, em específico os ilus, e o repertório comum de alguns cânticos rituais. Entretanto, se em um nível é possível encontrar grandes semelhanças e proximidades entre essas nações, as importantes diferenças entre elas são frequentemente mobilizadas
pelos seus praticantes em uma infinidade de detalhes rituais. E esse é um discurso muito forte na minha casa também, né, de diferenciar o nagô da Xambá, ou de diferenciar o nagô do jeje, né, ou de criar, né, um modelo que seria muito particular ao nagô e que não se misturaria tanto aos outros, né. No Ilê Axé Oxundein, os ritos para os orixás são chamados de toques, e para a Jurema, de macumbas. Eles ocupam o mesmo espaço físico, né, como já falei, mas ocorrem em momentos diferenciados. Em Ossé, por exemplo, a celebração muito realizada nas sextas-feiras de Oxalá, a comunidade religiosa veste branco, reza, toca, canta e dança o xirê com a ajuda dos ilus, cumprindo o rito junto com e para os orixás. Em uma festa do mestre Zé Manuel Coreia, a comunidade religiosa traja roupas coloridas, em sua maioria de chita, celebra a entidade que rege a casa e o caminho da Yalorixá, Mãe Maria da Quixaba. A hierarquia nos cultos se mantém muito parecida, visto que as patentes, se partirmos da organização do candomblé, em sua maioria são tombadas, né, que é como é chamada a iniciação na Jurema, no culto em um mesmo momento da sua trajetória religiosa. E aí eu coloco aqui à esquerda, né, para demonstrar um pouquinho, um toque de Iemanjá Sabá, que é Iemanjá de Voquixaba, Iemanjá mais velha, né, seria Iemanjá mais velha. E do lado direito, uma celebração, que se eu não me engano foi em 2016, que foi uma festa do seu Zé Manuel Coreia, né, mestre da Jurema, e o mestre da Voquixaba, né, da Yalorixá, Mãe Maria da Quixaba. No Ilê Axé Oxundein, costuma-se tocar para a maioria dos orixás culteados no panteão afro-brasileira. Contudo, o culto se restringe a cerca de 12. Inclusive, isso fica bastante evidente na obrigação religiosa do carnaval, quando muitos filhos que pertencem ou já pertenceram a outras casas apresentam demandas que se relacionam a orixás não cultuados na casa, como, por exemplo, o Xumaré. A casa tem muitos filhos de Oxum, Iemanjá, Iansã, Xangô e Oxalá. Por isso, as celebrações para esses orixás são as mais comuns e marcantes da casa. Conforme o Lavo Filho, que é essa tese, que eu indiquei para vocês, em Pernambuco há muito mais filhos de Xangô, Iemanjá, Oxum, Orixalá e Oiá do que de outros orixás como Ogum, Odé e Obaluaê. Para o autor, isso se relaciona a atributos cosmológicos do Nagô, que determinam que certos orixás não são feitos na cabeça de ninguém. Um exemplo é o Ossan, que mesmo falando em um Odu relativamente frequente, o Odu do Obixé, não é iniciado na cabeça de pessoa alguma. No que se refere à Jurema Sagrada, os ritos celebram e presentificam a força dos mestres e mestras das 7 cidades da Jurema. As cidades seriam os espaços sagrados, onde os mestres vivem, né? A esse culto também foi incorporado uma grande quantidade de entidades, como caboclos e caboclas, boiadeiros, pretos e pretas velhas, exus e pombogiras. É na corrente da Jurema que essas entidades, que são reverenciadas e consultadas para a cura, abertura de caminhos e desenvolvimento espiritual, são presentificadas nesse terreiro. Na Jurema, pode-se perceber uma ritualística rica em mitologias pautadas a partir da história de personagens que se destacaram ou foram considerados herói do povo, como o próprio Reis Malunguinho, que é um grande reis, né, da Jurema Sagrada, e que é muito expressivo nos terreiros de Pernambuco. Inclusive, tem um evento muito grande que tô tentando lembrar, gente, só vem em Mata do Catucá. Mas, enfim, é um evento que acontece todo ano, em setembro, para celebrar... Quipupa Malunguinho. É um evento que acontece todo mês de setembro, né? Só não aconteceu esse último ano por conta da pandemia. Mas é um evento que acontece todo mês de setembro, nas matas
né, com toda a comunidade religiosa de Recife que cultua Jurema. É claro que não são todas as pessoas que cultuam Jurema que vão, mas é um evento em que são convidadas todas essas pessoas. E aí, a gente tem acho que se eu não me engano, são 2 dias na mata cultuando os mestres e as mestras da Jurema. É uma experiência inesquecível, é muito forte, né? A presença da mata é muito forte no culto da Jurema. Inclusive, lá em casa, muitas das obrigações são feitas na mata, né? O coco, o ritmo coco, né, que é muito conhecido, né, de Pernambuco, que é muito característico de Pernambuco, é muito tocado para os mestres e para as mestras da Jurema. Então, a gente tem muita música, né, muito tambor, a gente tem todos esses elementos da natureza, a gente tem o culto à fumaça, né, a gente tem o uso do cachimbo, e todos esses elementos, né, litúrgicos, eles têm esse objetivo, né, de curar, de limpar, de festejar, tanto os mestres e as mestras, né, como os seus filhos, aqueles que os cultuam. Então, a grosso modo, a gente poderia dizer que os mestres, né, e as mestras da Jurema seriam espíritos que já passaram pela Terra, viveram nesse plano e se encantaram por sua vivência ou trajetória particular que lhe deu condições para isso. Um dos pontos mitológicos que envolve a Jurema são as árvores sagradas, em que antigos mestres e mestras eram enterrados embaixo. Esses espaços são conhecidos como tronqueiras. Muitos dos fundamentos da Jurema envolvem o preparo da bebida, que é feita com a casca da árvore. A presença da fumaça e o cachimbo também é muito evidente e são associadas às antigas práticas religiosas dos ameríndios. E todas esses elementos, né, eles estão muito presentes nos pontos da Jurema Sagrada, que eu acredito que seja uma ótima fonte histórica aí, né, para os historiadores e historiadoras que querem estudar a Jurema. Tem um ponto da Jurema que é assim: 70 anos passei no pé da Jurema, mas eu não tenho pena de quem me faz o mal. Se eu me zangar, eu boto fogo no rochedo, meu cachimbo é o segredo, ninguém vai me derrubar. Eu vim de lá com ordem do Criador, sou mestra, sou juremeira, na santa paz do Senhor. Eu vim de lá com ordem do Criador, sou mestra, sou juremeira, na santa paz do Senhor. Salve os mestres, salve as mestras, a gente me arrepio, tem que me concentrar. Então, eu acredito, né, que nesses pontos, nessas cantigas da Jurema, a gente também aprende muito, né? Então, a gente falou ali da árvore, a gente falou da motivação do mestre e da mestra vir em terra ainda, né? Eu imagino que também não seja só fácil. Essa é uma reflexão minha, né? E muito pessoal e religiosa. Mas acredito que não seja fácil, e aí nesse ponto a gente tem essa motivação, a gente tem os elementos, né, do cachimbo, da fumaça, do segredo. Então, todos esses elementos são muito presentes no culto da Jurema, né, e é isso que eu quis demonstrar nesse slide, né, em que eu tô falando de repertório ritualístico e simbólico do Ile Axé Oxundein, que está muito presente, o culto aos orixás, o culto aos antepassados, e o culto à Jurema Sagrada, que envolve mestres e mestras, e também uma grande quantidade de entidades, né, que foram incorporadas, como os boiadeiros e boiadeiras, caboclos e caboclas, pretos e pretas velhas também, né, lá em casa a gente tem Dona Maria, e a gente tem Vô Joaquim, e os Exus e Pombogiras, que também são cultuadas nessa linha, né, e dentro da Jurema, a gente tem algumas forças, né, alguns espíritos que eles vêm em mais de uma linha, né, como, por exemplo, Reis Malunguinho. Reis Malunguinho
É Reis Malunguinho. E ele vem na linha do caboclo, ele vem na linha dos Exus e ele vem na linha dos mestres. Né? E o que isso quer dizer? É um pouco difícil de explicar. Para mim é um pouco difícil explicar o que isso quer dizer. Mas a ritualística, né, que envolve o culto dessa força nessa celebração pode ser modificado, né? E o modo como ele trabalha. E aí já entra muitas coisas do segredo. Mari, você pode passar por gentileza? E uma coisa interessante, né, é que é muito comum lá em casa e em muitos candomblés de Pernambuco, essa analogia de que a cabeça seria a morada do orixá, né, o nosso ori, e o corpo a morada da Jurema, né, ou ainda que a cabeça seria de um determinado orixá, né, e o coração de uma determinada entidade. Eu acho isso muito bonito, muito interessante e faz sentido para mim, né, e outra coisa que é muito comum, né, as pessoas do Nagô dizerem, as pessoas do Nagô fazerem, é distinguir o tipo de ação dos orixás e dos espíritos, né? Então, é muito comum dizer que os orixás possuem uma pessoa, né, enquanto os espíritos trabalham e brincam, né? Os orixás atuam no ori e os espíritos brincam e usam a carcaça. Então, aqui eu coloquei uma foto no lado direito, tá uma foto do quarto da Jurema, lá de casa, algumas coisas que é possível, né, mostrar. Então, a gente tem ali as imagens, alguns elementos litúrgicos, né, frutas e flores, que são dedicados aos mestres e às mestras. E do lado esquerdo, a gente tem a foto de um ossé, né, que costuma acontecer lá em casa às sextas-feiras, o ossé de Oxalá. Então, a gente está oferecendo algumas comidas secas, né, para os orixás, ou seja, não vai dendê, né, nem de azeite, não vai azeite, né, nem de dendê, nem de oliva, e os filhos estão, né, reverenciando, né, estão concentrados e fazendo as suas rezas. Isso é muito comum lá em casa, não sei se é muito comum em todos, né, os candomblés, esse momento, mas lá em casa é muito comum. Antes de começar o xirê, tem um momento meio longo, né, dessas rezas, né, e aí dá para ver também um pouquinho o espaço. Aqui, desse lado esquerdo, a gente está no salão, né, a gente está no meio do salão, o terreiro não é grande, é bem pequeno. Começar pelo começo. Na entrada, né, de casa, a gente tem o Exu da Cancela, né, a cancela do Exu da Porteira, o qual a gente saúda sempre que a gente está chegando no terreiro, né, bem nesse entre lugar, nem na rua, nem no terreiro ainda. Então, esse é um ponto de força, né, muito grande dentro do terreiro, a cancela do Exu da Porteira. Então, a gente chega e saúda o Exu. Logo depois, a gente passa pelo corredor e a gente se encontra com o PG, né, ao fundo do salão. E a gente saúda também o PG. Depois a gente volta para o meio do salão, não sei se dá para ver, aqui tá em cima, né, tá em cima essa toalha branca, mas embaixo a gente consegue ver a representação da mina, né, a mina é representada por um quadrado branco, né, riscado, mas o segredo, né, o axé da mina está enterrado, ele está embaixo da terra e só, né, algumas patentes sabem, muitos de nós nunca vamos saber o que tem ali na mina. Mas também é outro ponto de força, a gente saúda a mina, depois a gente saúda o quarto da Jurema Sagrada, né, que está do lado oposto ao PG, né, e aí depois os demais espaços são a cozinha de santo, que é muito importante para o funcionamento da casa, ali é onde são feitas todas as oferendas, né, aos orixás, todas as comidas que são oferecidas aos orixás, pelas Iabacés, em especial a Iabacé Vó Carminha da Oxum, a minha madrinha, uma das mulheres mais lindas e sabedoras do mundo. Então, a gente tem a cozinha e o salão, né? Esses são os espaços que a gente tem no terreiro. E aí, é só depois que a gente saúda todos esses espaços, né? Esses pontos de força, é que a gente bate cabeça,
né, para o orixá de Voxaba, Dona Maria da Quixaba, e a Lorixá, né, e aí já pensando a hierarquia, depois a gente bate cabeça para o orixá do Babá Marcelo de Oxalá, depois para o orixá do Pai Deá, o Babá Querer da Casa, depois de Mãe Joana, a Iaque Querer da Casa, depois para as Iabacés e Ogãs, e depois a gente troca bênçãos, né, entre nós, filhos da casa, que não temos cargo. Você pode passar, por gentileza, Mari? Só um minutinho. Aqui eu trouxe algumas fotos, né, do lado esquerdo a gente tem um registro de uma preparação, né, para a festa de Dona Maria Padilha, então uma festa de Jurema. No meio a gente tem uma foto de Dona Maria da Quixaba, essa seria uma macumba para o mestre dela, seu Zé Manuel Coreia. Aqui é ela ainda, mas ela trabalha muito com cachimbo, né? Desse modo, é ao contrário, né? E do lado direito, a gente tem a preaca, né? O arco e flecha, que é muito utilizado por Reis Malunguinho. E a gente tem as maracas, né? Que são imprescindíveis no culto da Jurema, né? Que estão muito associados aos segredos, né, que estão muito associados a essa força índia, né, essa força índia que tem no culto. Pode passar, por gentileza, Mari? Aqui, né, eu coloco a foto de algumas Ialorixás que são muito importantes para o Ilê Axé Oxundeim. Do lado esquerdo, né, extremo esquerdo, a gente tem Dona Maria de Sônia, desculpa, Aô, que ela foi, né, a fundadora da nação do Maracatu em Canto do Pina, na década de 80, né, o registro da nação é de 3 de março de 1980, e ela era a Ialorixá das outras mães do Pina, né, então ela iniciou Dona Maria Helena, Mãe Enésa, Mãe Laura e Vó Quixaba. Essa força, né, é muito importante ali no Encanto do Pina, esse matriarcado, essa associação a uma rama, né, essa questão do legado. Então, o tempo todo se diz, né, sobre a importância de Dona Maria de Sônia, o tempo todo se diz da importância das mais velhas nessa casa, né. Do lado de Dona Maria de Sônia, a gente tem Dona Maria Helena de Xangotundê, Aô. Ela fez a passagem recentemente, né, cerca de 1 mês. Era a Ialorixá mais antiga do bode. Ai, gente, talvez eu chore um pouquinho. A Ialorixá mais antiga do bode, né? Ela esteve na minha obrigação, ela sempre está, né? Estava em todas as atividades. Construindo, né, participando, ensinando. Ela não tinha um terreiro, ela cultuava o orixá na casa dela, mas ela não tinha um terreiro. Então, a gente dizia, né, que ela era uma das grandes matriarcas do Ilê Axé Oxundeim. Ao lado dela, a gente tem Mãe Laura, de Xangô Aganju. Mãe Laura, na casa dela, também cultua o Xangô dela, e cultua a Jurema Sagrada. Ela realiza, em especial, cerimônias de Jurema de mesa. E ela começou assim, e agora ela diz que vai terminar assim, né? Então, assim, sem muita movimentação, né? Sem muita bebida, né, sem muita festa, sem muita celebração coletiva, né? A Jurema de mesa, ela está muito associada a isso. Os mestres vêm, passam seu recado, as suas lições, mas o momento de celebração, ele não é tão expressivo, né, quanto a macumba da Jurema.
E Mãe Laura também é uma grande referência para nós, né? Sempre está ali presente no Ilê Shel Shundein, em todas as obrigações de todos os filhos, todas as iniciações, em todas as saídas, e em especial, né, para nós que somos do Maracatu, em todas as obrigações religiosas do Carnaval. E ao lado dela eu deixei uma fala, um textinho que era do layout ali, Dona Maria da Quixaba, né? Nossa grande Elorixá, nossa grande matriarca. Mari, você pode passar, por gentileza? E aqui eu trago uma foto, né, em que as lideranças femininas desse terreiro estão juntas e que me fazem muito pensar nesse poder feminino presente ali naquela comunidade religiosa, né? Então a gente tem Mãe Carminha, a gente tem Mãe Laura, Mãe Andréia de Becém, que acabou de fazer passagem também, devido a complicações da Covid-19, uma coisa muito triste, né? Do lado de Mãe Andréia, a gente tem em cima, né? A gente tem Mãe Penha, depois embaixo a gente tem Mãe Enécia, aquela que passou no filme falando da Oxum menina dela. Aí a gente tem Mãe Tânia, Mãe Quixaba, Mãe Joana, Mãe Laura, Mãe Irene e Mãe Mana. As que não são patentes ali no terreiro estão ali o tempo todo construindo, né, como eu falei, ensinando e apoiando, né, fortalecendo essa comunidade religiosa. E eu acho que esse é um diferencial muito grande desse Ilê, né? Esse é um aspecto muito interessante dessa comunidade que tem as mulheres como o seu baluarte, né? Como a sua fortaleza. Gente, eu tinha mais umas coisas que eu queria falar, que eu tinha achado tão interessante, mas eu não estou achando aqui no meu texto, talvez eu tenha apagado. Mas, enfim, eu tentei apresentar um pouquinho, né, da minha relação do maracatu e de como eu cheguei a essa pesquisa sobre o maracatu, e depois um pouquinho dessa relação do maracatu com o Ilê Shel Shundein, e depois um pouquinho, né, sobre como esse Ilê funciona, né, como é a sua organização espacial, qual é o seu repertório ritualístico, e finalizando apresentando, né, as lideranças, as mulheres que estão ali na linha de frente, né, descolonizando os nossos feminismos, enfim, e que estão ensinando, né, ensinando como se reinventar nessa colonialidade, nessa estrutura perversa, racista, né, e elas não fogem, né, elas ficam, elas são pé de Guiné mesmo. Então, toda a minha homenagem, minha reverência e a importância, né, de que seja registrado essa narrativa, de que seja contada uma história digna da história dessas mulheres. Mara, acho que acabou. Você pode passar? Mais uma foto ali delas. E aí, essa foto eu coloquei que é um pouquinho do Ilê Shel Shundein aqui em Maringá. A gente tem o nosso maracatu, né, o nosso filial do maracatu aqui, o Baque Mulher e a Roda, e a gente, no primeiro Obaxirê, ou no segundo, não lembro, que é o evento que a gente organiza, a gente trouxe Mãe Joana, trouxe o Ogan Davidson Guian, a Iabá Tenili Guian, Duda Lopes, minha irmã, e a gente teve nesse dia uma oficina de dança dos orixás, em que Mãe Joana ia falando, né, sobre os orixás e ensinando um pouco da dança dentro do que ela podia, né, abrir. E foi muito bonito, a professora Wanda estava nesse dia também, né, professora? Tem uma foto da gente dançando Paxangô bem bonitas. Enfim, e eu acredito que o Ilê Shel Shundein, ele tem se expandido para além do seu território físico por meio do maracatu, né, e que essas potências, essas intensidades, né, elas têm se fortalecido muito nos tempos atuais, e o meu desejo é que elas se fortaleçam cada vez mais, né, e que nós, acadêmicos, que nós, educadores, estejamos sensíveis para olhar para essa realidade
com a potência que ela realmente tem. É isso, muito obrigada. Espero que não tenha sido muito confuso.